Será que existe front-end orientado a objetos? Eu dei uma palestra agora no evento do Google e eu vou ministrar essa palestra aqui para vocês, que é uma palestra sobre fundamentos de front-end com programação orientada a objetos e programação funcional barra reativa. Deixa eu só dar aqui uma breve introdução. É tão interessante como quanto mais experiência você tem, mais você vai estudando princípios e fundamentos, como que você consegue ver de forma tão clara o que para muita gente está difícil de fazer essa relação entre aquilo que você programa no front-end do dia a dia, né, do feijão com arroz, do teu React, do teu Angular, do teu Flutter e tal, você consegue enxergar como a PO é aplicada nesses contextos, como a programação funcional é aplicada nesses contextos e como entender essas bases. Essa vai ser uma aula mais voltada para um nível arquitetural de quem programa front-end. Se você é um programador front-end ou você é um programador back-end, essa aula deveria ser obrigatória. Fica até o final. Eu vou simplesmente apresentar aquilo que foi apresentado no DevFest aqui da minha cidade, né? Que foi um evento do Google que aconteceu esse final de semana. Eu mudei um pouco o título da apresentação para tirar um pouco o foco das tecnologias. Ainda tem um logo do Flutter aqui atrás, né? Mas eu tanto vou falar sobre Flutter, como eu também vou falar sobre React. E vou comparar um pouco desses princípios, né? Os paradigmas de programação dentro da programação front-end. Se você entender o que eu vou te mostrar aqui, e se você pegar os deveres de casa que eu vou passar aqui, você vai ser, com certeza, um programador front-end muito melhor do que você é atualmente, certo? Então vamos lá. Eu quero começar com uma pergunta, né? Quais são as principais responsabilidades do front-end? Pensa em responsabilidades como sendo as coisas mais importantes e aquilo que você consegue enxergar que existe em todo front-end é necessário ter essas responsabilidades. Às vezes você está pensando numa aplicação que é SPA, mas ainda assim tem essas responsabilidades, aplicações que rodam do lado do cliente, do lado do servidor. Não estou muito preocupado com isso. Eu quero pegar a essência, aquilo que você tem que olhar e dizer, eu preciso aprender como resolver essas responsabilidades em qualquer framework do mercado. E aí, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer aqui um paralelo com o computador para a gente entender as partes de um computador e tentar encaixar essas partes dentro de uma aplicação full stack. Tipo assim, eu tenho algumas partes relevantes no computador e essas mesmas partes, se você fizer uma analogia, dá para você encaixar essas partes dentro de uma aplicação full stack que eu vou mostrar para vocês, mas eu quero focar especificamente nessa apresentação para front-end, certo? Então vamos lá pensar o que é que tem no computador. Um computador tem um HD lá SSD com 2 TB de espaço de armazenamento, onde você coloca o estado permanente da sua aplicação. Você tem a CPU, que representa a parte do processamento do seu computador. Você tem aqui uma GPU, que representa o processamento gráfico, né? Eu sei que nem todo processamento gráfico obrigatoriamente vai usar ali a GPU, e nem tudo que a GPU usa necessariamente vai ser diretamente processamento gráfico, mas de qualquer forma estou representando aqui a ideia do que esses elementos estão fazendo aí na sua aplicação, tá? E além disso, nós temos ali uma memória RAM. Se a gente olhar o que é que cada parte dessa do computador faz, ela tem uma responsabilidade. O HD, a responsabilidade é armazenar o estado permanente do meu computador. Então, existe um estado permanente que quando eu desligo o computador, eu tiro a tomada, a bateria acaba, não tem, eu tiro a bateria até da placa-mãe, se for o caso, zera tudo, existe um estado permanente que é armazenado, que você pode levar para outro computador e restaurar esse estado permanente do teu computador, e é exatamente o nosso HD. Nós temos a parte do processamento. Aqui, pensando na nossa aplicação, eu vou imaginar que o processamento sejam as regras, certo? As regras que precisam ser processadas em cima dos dados. Então, o processador também faz isso, né? Ele pega os dados e processa ali a partir do teu processador, né? Da tua central de processamento, né? A tua unidade central de processamento. E, além disso,
você tem aqui uma renderização das tuas interfaces gráficas. Então, a ideia de que a gente vai precisar renderizar a nossa UI, que tem a ver com entradas e saídas da nossa aplicação, né? Entradas ali, um formulário que você coloca para o usuário informar algumas informações da sua aplicação, botões que vão servir para disparar eventos, e aí há um processamento e depois é mostrado um resultado ali, por exemplo, nas tuas UIs, e também você tem um estado temporário na tua aplicação. Existe um estado volátil. Quando a gente pensa numa aplicação full stack, você tem front-end, back-end, banco de dados. Eu sei que cada parte dessa é um computador diferente, que tem HD, que tem CPU, que tem GPU, que tem memória RAM, que tem lá todas as partes de um computador. Mas eu não estou, quando eu faço essa correlação, essa analogia, eu estou pensando em termos de responsabilidade. Onde que está o estado temporário da nossa aplicação? Onde que nós renderizamos a nossa UI? Onde é feito o processamento das nossas regras? Onde é armazenado o estado permanente da nossa aplicação? Pensando em front-end, back-end e banco de dados. Então, fazendo aqui uma análise prévia antes de mostrar o próximo slide, a gente vai chegar à conclusão de que o estado permanente é o nosso banco de dados, ok? As regras, onde é que eu coloco as regras? Né? Eu coloco no front-end ou no back-end? Ou nos dois? Hoje a gente tem um front-end mais rico. Né? Antigamente você tinha um mainframe, que era um terminal burro, né? Todo o processamento era do lado do servidor. Depois você tem um cliente-servidor, na época do Delphi, que aí você também tinha um cliente rico, uma aplicação desktop que implementava as regras de negócio. Depois você passou a ter uma web do lado do servidor, que a parte do front-end era um tipo um terminal burro, só o HTML, recebendo ali a entrada de dados, mas tudo era feito do lado do servidor, inclusive a geração da interface gráfica era feito do lado do servidor, e você também tinha até o estado temporário da sua aplicação também armazenado do lado do servidor, né, com a session, alguma coisa desse gênero. Só que hoje em dia, quando a gente pensa em frameworks modernos de front-end, você vai querer, digamos assim, os dois principais pilares que não tem como a gente escapar, digamos assim, ou quase não tem como a gente escapar, tem a ver com a renderização da nossa UI, da nossa interface gráfica e o estado temporário da nossa aplicação. Quando a gente pensa em renderização de UI, nem sempre é o front-end que faz isso, né? Às vezes é o back. Quando você pensa em ASP, em PHP, o back-end, né, o server-side, o lado do servidor que gera a renderização para você. Mas pensando nos frameworks como Flutter, React, Angular, Vue.js, Svelte, todas essas bibliotecas e frameworks, via de regra você acaba renderizando do lado do cliente, lá do lado do front-end da tua aplicação. Então vamos considerar que a renderização vai ser do lado do front-end. Mesmo quando é server-side, ainda assim a gente separa o front-end e back-end, mesmo quando algumas interfaces são geradas do lado do servidor por uma questão de otimização. Mas, além da renderização de UI, a gente tem a geração do estado temporário. Então, essas são as duas principais responsabilidades que a gente tem do lado do front-end, renderização de UI e gerenciamento de estado. Então, diante dessa questão, quando a gente olha para Angular, para Flutter, para React, para Svelte, para Vue, para Solid, qualquer biblioteca e framework de mercado, a pergunta que eu faço quando eu vou aprender alguma outra biblioteca é, principalmente, como que o framework Angular implementa componentes e gestão de estado, ou como que ele gerencia o estado temporário da minha aplicação. O estado temporário tem a ver com o usuário logado da sua aplicação, tem a ver com os itens que você colocou lá no carrinho de compras, por exemplo, que pode estar persistido do lado do servidor também, no banco de dados, mas que muitos desses estados são gerenciados dentro da sua aplicação front-end. Então, como é que eu implemento a renderização da minha UI, que eu estou chamando aqui de componentes, e como que eu gerencio o estado temporário, que seria, entre aspas, a memória RAM da minha aplicação. Eu não vou colocar esse estado temporário, normalmente do lado do servidor, porque se eu tenho um estado que é específico para cada usuário da minha aplicação, se eu colocar no servidor e tiver 10 mil pessoas acessando a minha aplicação, eu vou ter 10 mil
slots de espaço de memórias armazenados no servidor. Isso vai gerar um consumo de recurso pago por você, que é dono da aplicação, muito maior. Mas se você coloca do lado do cliente, quem acaba pagando esse consumo, esse armazenamento de memória é o usuário da tua aplicação, certo? Então, se eu fosse continuar explorando essa frase, eu colocaria como que o framework React implementa componentes e gestão de estado. Como que o framework Vue.js implementa componentes e gestão de estado. Gerenciamento de estado, né? Como que o framework Flutter implementa componentes e gerenciamento de estado. Então, nota que se você entende quais são as principais responsabilidades, e eu vou relacionar essas responsabilidades com os paradigmas de programação, você vai entender o que você precisa olhar de cara, o que você precisa entender logo de saída, para que você consiga até fazer a relação. Caramba, lá no React, ele implementa componentes dessa forma. Aqui no Angular, ele implementa de forma ligeiramente diferente, mas dá para eu entender como que eu coloco estado aqui, como que eu passo uma propriedade, um parâmetro de entrada para o meu componente aqui, ele funciona dessa forma, e você, de certa forma, já sabe quase que um checklist do que você precisa aprender, principalmente porque você entende quais são as principais responsabilidades, os pilares que formam um framework front-end. Então, essa ideia de já saber de cara o que precisa estudar, com certeza ela é muito importante e te ajuda a migrar de uma tecnologia para outra e entender como que esses frameworks e bibliotecas resolvem problemas que são problemas que têm a ver com o próprio fundamento de como as coisas funcionam, e aí você consegue olhar com um olhar muito mais estratégico e estrutural de como que você vai aprender ou migrar de uma tecnologia para outra. Então, de certa forma, aprender React e depois migrar para Flutter não é tão bicho de sete cabeças. Você aprender Angular e depois precisar fazer um trabalho em Vue não é para ser algo extremamente complicado. Então vamos lá, eu queria fazer aqui um desafio para vocês, tá? Quando a gente pensa em renderização de UI, quando a gente pensa em gerenciamento de estado na nossa aplicação, e quando eu penso na coisa mais basilar que eu poderia conectar com essas duas grandes responsabilidades que nós temos dentro do front-end. Eu tenho uma responsabilidade de UI, de renderizar a minha interface gráfica, e tenho um fundamento, né, uma necessidade de gerenciar os dados da minha aplicação em memória que serão gerenciados do lado do front-end. Então, quais são os pilares ou talvez quais são os fundamentos que eu posso colocar que tem tudo a ver com renderização de UI e quais são os fundamentos que eu posso colocar na gestão de estado, principalmente em termos de paradigmas de programação. Se você tivesse que encaixar um paradigma de programação na renderização de UI, qual você colocaria? E se você tiver que encaixar um paradigma de programação no gerenciamento de estado, qual você colocaria aqui? Então, essa é a pergunta que eu quero mostrar nesse slide. Então, eu vou revelar o que tem dentro dessas interrogações, certo? Do lado da renderização de UI, o paradigma de programação que mais se encaixa com essa responsabilidade do front-end é a programação orientada a objetos. Léo, como assim? Programação orientada a objetos? O que é que tem a ver POO com renderização de UI? Eu vou dar um exemplo para você e depois eu vou dar um exemplo em outro framework. Eu vou colocar aqui três, na verdade, estruturas diferentes que a gente vai encontrar. E o gerenciamento de estado tem a ver com a programação funcional / reativa. E a gente vai entender como que essa ideia de reatividade, programação reativa, tem até a ver com o nome da principal biblioteca de mercado, que é o React, né? O nome React tem a ver com reatividade, com programação reativa e também com um padrão de projeto que eu vou comentar um pouquinho mais lá na frente, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui dois paradigmas de programação, paradigmas que estão no mercado há 70 anos, né? São princípios e pilares fundamentais. Na programação orientada a objetos temos encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração, como a composição, que é importante não só para a POO, mas também para a programação funcional.
Então, isso, se você olha para dentro do que acontece nas bibliotecas e frameworks, todos esses pilares e princípios estão ali, de alguma forma representados, e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Então, vamos lá. Então, a primeira, o que é que nós vamos falar aqui? Primeiro, nós vamos falar sobre a programação orientada a objetos, e eu quero pegar um exemplo super basilar, super básico, que vai fazer com que você consiga perceber como que a APO está presente nas nossas UIs. Vamos lá, se você pegar aqui a renderização de interface gráfica usando a linguagem mais popular do planeta para renderizar interfaces gráficas, né? Uma linguagem declarativa, né? Você não é uma linguagem imperativa, eu não vou entrar muito no mérito, mas você declara o que precisa ser feito muito mais do que o como, né? O como é implementado ali pelo browser. Quando você olha para o HTML, como que você faria uma ponte do HTML com a programação ou funcional ou programação orientada a objetos? Que a gente até falou que era POO nesse caso, né? A renderização de UI. Como que você faria essa relação com a programação orientada a objetos e o HTML? Se você parar para pensar, nós temos quando você cria um HTML, na hora que o HTML ele é interpretado pelo browser, ele vai criar uma estrutura que a gente conhece como DOM, certo? E a DOM é exatamente a sigla, deixa eu colocar minha câmera para cá, que é modelo de objeto de documento. Ou seja, a palavra objeto tem a ver com a programação orientada a objetos, porque ele vai criar uma estrutura de objetos que representa como que o teu HTML foi criado, criando uma estrutura baseada numa estrutura de árvore, que tem a ver com composição, que um elemento é composto por outros elementos filhos, e existe todo um conjunto de métodos e comportamentos e atributos que você consegue manipular e trabalhar através dessa estrutura, que é o Document Object Model, né? O modelo de objetos de documento, que é uma grande estrutura orientada a objetos, voltado para gerar um espelho daquilo que você criou no HTML que foi interpretado pelo browser. Então, o DOM, ou a DOM, certo? Ele vai trazer toda essa estrutura da sua página de uma forma orientada a objetos. Quando a gente pensa em partir aqui para o React, por exemplo, você vai entender que o React vai criar também uma estrutura de componentes. E esses componentes React, eles são funções que são criadas. Normalmente você cria componentes funcionais, certo? E eu vou mostrar para vocês, ó, você cria aqui toda uma estrutura no React, que aqui eu coloquei aqui de forma menos rigorosa, né? Não estou me preocupando muito com a sintaxe especificamente. Mas você tem aqui os elementos, por exemplo, seus componentes, componente app, o componente header, o componente menu, componente content, um title, um formulário e tal, você criou, certo? E aí você tem aqui do lado a representação dessa árvore de componentes, que tem a ver com a tua interface gráfica, mas um componente, quando você cria uma função, ele vai gerar uma tag. Então essa é a forma como você instancia e cria um componente através da sintaxe do React. E quando eu falei a palavra instancia um componente, e essa palavra tem um significado muito importante, muito relevante dentro da programação orientada a objetos. Ou seja, quando você cria uma classe, todo mundo está mais acostumado a trabalhar com classe, né? O Python, com o PHP, com o C Sharp, com o Java, você tem uma classe, e aí a partir daquela classe funciona como molde do teu objeto, e a partir dali você instancia novos objetos usando esse mesmo molde. Aqui também há uma instanciação. Por quê? Porque dentro do JavaScript, que é a linguagem que está por trás do React, o JavaScript usa a função para ser instanciada e gerar um objeto através da palavrinha reservada new. Ou seja, em vez de você usar classe em JavaScript, você usa uma função, que ele chama de função construtora. Ah, Léo, mas no JavaScript também tem classe. Tem, mas a classe no JavaScript é uma função. Se você cria class pessoa, abre lá e fecha as chaves, né, o corpo daquela classe,
e você dá um Enter no browser e depois coloca type of pessoa, que é uma classe, você vai ver que type of pessoa é function, é uma função. Ou seja, né, a classe é simplesmente um detalhe de sintaxe que ele chama de syntax sugar, né, que seria uma forma diferente de você criar uma mesma coisa dentro da linguagem, mas no final das contas, internamente, o que é criado é uma função. Em outras palavras, o fato de eu criar uma função aqui, quando eu rodo esse comando aqui para criar esse componente baseado nessa função, o que está acontecendo é que ele está dando um new component. Ou seja, quando eu crio uma função, eu posso instanciar uma função com o operador new, porque essa é a forma um pouco diferente como o JavaScript implementa a programação orientada a objetos. Tem outros detalhes, baseado em prototype e tal, que não é o caso aqui para a gente entrar. Mas o fato é que você instanciar um componente, usar um componente como uma tag HTML, no final das contas, o que ele está fazendo de forma disfarçada é instanciar um componente, e você pode instanciar vários componentes através de uma mesma função, ou seja, assim como você pode instanciar vários objetos através de uma classe ou de uma função construtora, que no caso do JavaScript, você vai instanciar os teus componentes funcionais usando aqui uma tag. E no final, essa tag vai gerar elementos da DOM, que no final, elementos ali HTML, que no final vão ser interpretados como uma grande árvore de objetos, que é a forma como o browser representa as tuas interfaces, né, os teus objetos ali em memória, certo? Então, existe uma relação muito forte e muito direta com a programação orientada a objetos. Da mesma forma que uma classe tem atributos e comportamentos, uma função dentro do React, que vai ser uma função construtora, instanciado quando você declarar aqui uma tag, essa função pode ter outros comportamentos internos, pode ter um estado interno, pode ter ali atributos e comportamentos dentro daquele componente, como se fosse uma pequena parte ali da sua aplicação. E no final, a sua interface completa é uma grande composição desses componentes, e composição também é algo extremamente utilizado tanto na programação funcional como também na programação orientada a objetos. Então, o que nós temos aqui na nossa renderização da UI nada mais é do que instâncias de objetos sendo criadas através de funções construtoras dentro do React. Quando eu mostrar um exemplo de Flutter, você vai ver que fica mais explícito, porque lá vai ter classe, herança, composição, talvez tudo de forma um pouco mais explícita, e vai ser o exemplo final que eu vou trazer para vocês aqui com Flutter, até para trazer mais de um framework e mostrar que os princípios são transferíveis de um lado para o outro, tá? Então vamos lá. O próximo, aí eu vou falar de Dart, né? Eu falei um pouquinho de React, eu vou falar de Dart, ó. Quando a gente cria aqui uma classe em Dart, eu tenho aqui uma classe chamada Data, que tem aqui 3 atributos, dia, mês e ano, e tem aqui um construtor que recebe parâmetros nomeados, né? Quando você coloca entre chaves ali no construtor, né? Tem uma chave bem aqui e outra aqui, ó. E essas duas chaves quer dizer que esses parâmetros são nomeados. Na hora de instanciar o objeto, eu passo nome e valor. E esses parâmetros são opcionais porque todos eles têm um valor padrão, tá? Eu acabei chamando aqui o construtor padrão, sem passar nenhum parâmetro, mas eu vou mostrar para vocês um outro exemplo em relação a isso. Então, basicamente, aqui eu tenho uma classe instanciando um objeto através dessa classe. Eu não tenho o operador new aqui, né? Eu simplesmente crio uma instância dessa forma. Eu acho até que existe, mas é opcional, se eu não estou enganado. Então, vamos lá. Eu criei aqui uma classe, só para vocês entenderem um exemplo de composição e como que a interface construída no Flutter, por mais que pareça muito estranha, basicamente é a mesma coisa que acontece no HTML. É uma composição de componentes para formar uma árvore de componentes que tem a ver com um dos pilares, que é a parte de renderização de UI. E depois eu vou mostrar para vocês o pilar da parte de gerenciamento de estado, para você entender como que a programação funcional e reativa se aplica a esse contexto. Então, um exemplo de composição, ó, tem um cliente com o ID, o nome, o CPF e o telefone. Coloquei aqui os atributos requeridos, né, e também atributos nomeados.
e aí ele vai lá e instancia aqui os dados através do cliente. Não me preocupei muito com colocar atributos privados, getSet, só uma forma bem simples para você entender a ideia, a essência da composição. Aí eu tenho aqui um item de pedido, né? Criei um cliente, agora eu vou criar um item de pedido, que vai ter aqui os seus atributos, né? Tem uma composição aqui com o produto, tem um preço, tem uma quantidade, aí recebe aqui alguns parâmetros e tem aqui um método get para pegar o preço total, que é o preço multiplicado pela quantidade. Tenho aqui um pedido já é uma composição do cliente, da data daquele pedido e dos itens de pedido. Recebe aqui os 3 parâmetros nomeados e no final tem uma série de comportamentos ali dentro que eu omiti aqui no slide para não ficar muito grande. O fato é que quando a gente vai criar tudo ao mesmo tempo, ele cria uma estrutura um pouco estranha dentro do Dart, porque aqui dessa linha aqui de cima até aqui embaixo, tudo isso é uma única sentença de código. E parece um pouco confuso, né? Se você coloca ali um monte de coisas sendo instanciadas. Por exemplo, ó, eu criei aqui um pedido, que um pedido tem um cliente, aí eu instanciei um objeto através da classe cliente. Aí eu passei o ID 1000, o nome João Silva, o CPF tal, o telefone e tal. Aí eu passei aqui uma data, agora. Aí peguei os itens, que é um array de itens de pedido. Aí eu criei um item de pedido que vai ter um produto, e aí eu mostrei aqui todos os atributos de um produto. Ó, o produto recebe um ID, o nome, o preço e o desconto. E tem uma quantidade de 3, o outro item, tal. E assim ele foi, até que no final eu consegui pegar o total do pedido. Então, por que eu estou mostrando esse exemplo de composição? Porque quando a gente vê a forma, aí eu selecionei todas as instâncias que foram criadas nessa única sentença de código, tá? Mas quando você vê essa estrutura dentro do Flutter, tá? Você vai enxergar muito claramente herança, polimorfismo e encapsulamento, que é exatamente os princípios da O. Como que a gente vai entender a parte da herança? Eu vou mostrar para vocês, ó. A herança dentro de Flutter vai acontecer da seguinte forma. A gente tem de cara logo a escolha de um componente stateless, que é sem estado, e um componente stateful, que é com estado. Daqui você percebe que tanto existe a parte da renderização da UI, que é um componente, um widget, né, que seria um sinônimo de componente, como você também percebe que na hora de escolher que tipo de herança você vai estabelecer, você já disse se você quer um componente que tem estado ou um componente que não tem estado. Tá? Já tem a ver ali com a parte dessa gestão do estado dentro de uma aplicação front-end. Tá? Depois eu vou mostrar uma outra parte específica mais voltada para a reatividade. Tá? Mas aí você tem um exemplo de um botão que é um componente stateless, sem estado, e você tem um input, um campo de entrada, que é um componente do tipo stateful, com estado. Né? Se você tem um componente que vai gerir algum estado interno ali daquele componente, você vai decidir qual dos dois você vai herdar para gerar o teu componente. Tá, além disso, você tem aqui um exemplo de código em Flutter que quando você olha no primeiro momento, você, caramba, isso aqui é muito estranho, né? Eu nunca vi isso, está muito confuso esse código. Mas nada mais é do que uma composição de vários componentes, um dentro do outro, assim como é no HTML. Como você tem a tag HTML, a tag head, title, aí você tem um body, você tem lá um aside, um main, você tem uma session, você vai colocando lá, por exemplo, as tuas tags, tá? Aqui também você está instanciando os objetos através de classes. Então, você tem aqui um scaffold, que é uma estrutura da tua página, você tem aqui um app bar, que seria a parte de cima ali, uma barra da tua aplicação, você tem um body desse teu scaffold, e aí você coloca lá os elementos centralizados, um padding, um sized box, center e tal, e aqui você coloca todas as instâncias desses componentes aqui na sua aplicação, e no final o que você tem em uma interface dessa é uma composição através de todos esses elementos e uma herança aqui em cima, quando você cria uma página, um homepage, que herda de stateless widget, ou seja, ele herda de um componente que não tem estado dentro do Flutter, ou seja, você tem PO aqui pura, né? Programação orientada a objetos, herança, composição. Cada componente desse ele é um encapsulamento. Você também tem a ideia do polimorfismo, por exemplo, o body
pode ser um center, o body pode ser um padding, o body pode ser um wrap, pode ser qualquer outro elemento da sua aplicação. Por quê? Porque há a ideia de que através de um tipo base você consegue passar as instâncias dos tipos subtipos, né? Que seria basicamente a ideia de um polimorfismo dinâmico. Ah, Léo, eu não conheço ainda muito bem os pilares da PO. Por isso que é importante você entender os pilares da O. E por isso que é importante você ir adquirindo essa maturidade de, ao olhar para um framework, ao olhar para uma biblioteca, você enxergar os pilares dos paradigmas sendo implementados ali naquele código. E quando você olha para isso, você olha e diz assim, não, aqui é basicamente composição. Aqui você tem uma herança, composição, ok, não tem nada de muito diferente. Quando uma pessoa que não tem esse olhar mais de fundamentos e de princípios, olha para cá e diz, caramba, eu estou totalmente perdido. É muito diferente do que eu estou acostumado a trabalhar com HTML, ou trabalhar com React. Mas, gente, no React você tem funções que vão instanciar os componentes. Aqui eu tenho um classe que vão instanciar os componentes. No caso do React, foi criado uma sintaxe chamada JSX, que faz com que uma instância de um componente seja feita no formato de uma tag, mas no final, internamente, ele está dando um new component e criando uma instância, e aqui ele fez de forma mais literal, de forma mais explícita. Aqui é mais fácil você ver a PO. Lá no outro exemplo não é tão fácil, mas se você tiver um pouco dessa visão de princípios e fundamentos, você vai enxergar a PO também lá no React, certo? Na hora de fazer essa composição dessas funções construtoras ali, e cada função contendo um objeto criado, seu estado interno, ou seja, você pode criar vários componentes do mesmo tipo, como é, sei lá, o item de menu, e cada item de menu vai ter o seu próprio estado, suas próprias atributos e comportamentos ali dentro, ou seja, os dados encapsulados ali dentro daquela estrutura, tá? Juntando dados e comportamentos dentro daquela instância. Então, aqui é um exemplo disso. Quando a gente pensa na forma de organizar, por exemplo, eu tenho uma página e essa página ela é composta por vários widgets. Esses widgets usam, né, os nossos controladores. Então, o que você tem aqui é uma série de composições para formar aí uma estrutura maior e também outros pilares da PO, né, herança, encapsulamento, polimorfismo, até porque cada componente, cada widget, ele tem um encapsulamento, ele tem os seus comportamentos, atributos internos que são visíveis muitas vezes apenas dentro daquele próprio componente, tá? Então, continuando aqui, vamos falar de programação funcional e programação reativa. Eu falei que renderização de UI tem mais a ver com a programação orientada a objetos, e é que é possível você enxergar a PO e os princípios da PO mesmo através do HTML, né? Seria HTML orientado a objetos, né? Que doidice é essa? Mas dá para você enxergar e entender que há ali princípios que podem ser extraídos de como que a interface é gerada. E agora a gente vai falar de programação funcional e programação reativa, tá? Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu gravei na internet, né? Ele está há 7 anos no YouTube, mas eu gravei ele antes e publiquei ele antes porque teve um canal nosso que foi hackeado. E aí a gente perdeu esse canal e aí a gente teve que subir de novo esse vídeo, tá? Mas qual é o padrão de projeto mais utilizado da web? Então, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu gravei esse vídeo, antes de surgir a Coder e a formação Dev, eu gravei, eu não lembro se em 2015, 2014, por aí, né? O meu filho era muito pequeno, tinha bem novinho, acho que ele devia ter 3, ele tem 11 anos hoje, né? Foi mais ou menos, né, uns 10 anos atrás que eu gravei esse vídeo. E o padrão mais utilizado na web, eu fiz um exemplo aqui de um aniversário surpresa, é o padrão Observer, tá? Existe o padrão Observer para tratar essa questão de reatividade, de uma programação que responde a eventos específicos. E, gente, isso aqui, o padrão Observer é a base da programação reativa, é a base muito utilizada no JavaScript,
na parte de requisição assíncrona, como é o caso do Ajax, né, que você faz uma requisição e depois recebe uma resposta, programação com async await, promise, tudo isso usa como base, como fundamento, o padrão Observer. Eu vou tentar colocar aqui na lista dos vídeos abaixo 2 vídeos que eu gravei sobre o padrão Observer. Esse vídeo que está publicado até hoje, né, que é um vídeo que eu vou explicando de forma mais lúdica o padrão Observer e depois mostro um exemplo em Java. E tem um outro vídeo que é mais longo, de uma live que eu fiz há um tempo atrás falando sobre esse padrão, tá? Então, você já parou para pensar no nome React? Por que existe esse nome React? React tem a ver com reatividade, que tem a ver com programação reativa, que tem a ver com o padrão Observer, certo? A programação reativa tem tudo a ver com o padrão Observer. Esse padrão Observer está naquele livro do Goff, né, da Gang of Four. Ele está por ali, né? Tá ali ele, estou vendo, mas eu não vou pegar não, porque eu teria que me levantar. Mas esse padrão, ele é essencial. Eu fiz a palestra agora e perguntei, gente, quem aqui conhece de frente para trás, de trás para frente, e consegue implementar e consegue enxergar o padrão Observer em vários lugares diferentes? E eu pedi, levanta a mão agora. Nenhuma pessoa levantou a mão dizendo que conhece profundamente o padrão Observer. Gente, como é que o cara é programador JavaScript, programador React, né, que tem a ver com reatividade, né, que tem a ver com programação reativa, tem a ver com Observer e não entende o padrão Observer? Eu falei, galera, como desafio aí para casa, todo mundo tem que estudar o padrão Observer. Foi o padrão que talvez eu demorei um pouco mais para entender, não foi tão rápido, eu demorei talvez algumas semanas, vi os exemplos, estudei, não ficava muito confortável, até que eu consegui entender de fato como funciona o padrão Observer, mas fica aí de dever para você. Se você não entendeu o padrão Observer, você precisa entender o padrão Observer de forma profunda e você precisa saber ele, como que a relação que existe entre HTML e JavaScript tem a ver com o padrão Observer, que tem a ver com os eventos. Quando acontece um evento, uma função ser chamada, tem a ver com o padrão Observer. O callback, a ideia, né, de você ter uma função callback que é chamada, também tem a ver com essa ideia do Observer. Quando você faz uma async await, promise, tem a ver com Observer. Então, o centro da programação com JavaScript tem a ver com essa ideia de programação Observer, também tem a ver muito com a ideia da programação funcional, você ter a função como sendo um first class citizen, né? um cidadão de primeira linha. Você consegue atribuir uma função para uma variável, consegue passar uma função como parâmetro para outra função, consegue retornar uma função a partir de uma função, e tudo isso tem a ver com essa ideia da programação funcional e, em especial, programação reativa, que tem a ver com essa reatividade, né? Você reagir a um evento, a alguma coisa que aconteceu. Por que essa ideia ela é interessante dentro da computação? Porque você está lidando com a ideia de você economizar recursos. Então, se você tem uma chamada que vai, de fato, sei lá, consumir determinados recursos no seu computador, você não quer que essa função fique executando de tempos em tempos só para verificar se tem ou não uma necessidade de executar um determinado processo. Então, quanto mais econômico for o teu processamento, melhor. Então, qual é a forma mais econômica de processar algo? Quando ele reage a algo que aconteceu anteriormente, tipo um evento. Aconteceu um evento, agora sim eu preciso processar isso aqui. O usuário clicou no botão do HTML, agora sim eu preciso chamar essa função do JavaScript. Então, a programação reativa, ela está sempre esperando, ela não faz nada se não mandarem, e quando acontece um evento, aí sim ela dispara ali o seu processamento para consumir recursos e eventualmente fazer um processamento que seja necessário. Tá? Então, a base é exatamente o padrão Observer e precisa ser entendido. Eu vou te mostrar aqui um exemplo visual. Tá? Então, imagine que você tem aqui o estado, gerenciamento de estado da sua aplicação, e você tenha, do outro lado, a renderização da tua interface gráfica, da UI. São os dois pilares que eu estou falando, renderização da UI e o gerenciamento de estado.
Imagina que você tem aqui uma aplicação em Vue, uma aplicação em React, em Angular, em Flutter. O que vai acontecer mais ou menos é isso. Acontece um determinado evento. Primeiro ele vai se registrar, né? Ou seja, o componente visual precisa de alguma forma dizer que ele está interessado em ler o estado da sua aplicação. Eu preciso saber exatamente o estado que armazena o e-mail do usuário logado. Então eu vou lá e vinculo aquele campo de entrada com um determinado estado na sua aplicação. Então há um processo de registrar, de você dizer que está interessado em escutar aquele evento, certo? Depois que foi registrado, aí o que é que vai acontecer? Sempre que o estado modificar, será notificado que houve uma mudança no estado e a interface vai atualizar a sua renderização para mostrar o estado atual. Então, por exemplo, acontece um evento. Esse evento pode ser o usuário clicando em uma tecla, por exemplo, a tecla A. Quando acontece o evento e o cursor está dentro daquele campo de texto e aquele campo de texto está ouvindo aquele estado da aplicação, quando o usuário clica na tela A, não é que necessariamente o texto A vai aparecer aqui. Às vezes, dependendo do framework, vai acontecer assim. Mas, na verdade, o que acontece, no caso específico do React, por exemplo, ele vai alterar o estado interno da sua aplicação. Quando o estado altera, ele tem um fluxo unidirecional, sempre do estado para a interface. Ele vai notificar a interface. Ei, o estado acabou de mudar. Você está dizendo que precisa reagir, né, ter um comportamento reativo quando o estado mudar. Aí ele notifica todos os interessados, pode ser 4 componentes diferentes, em cantos diferentes da sua interface. Ele notifica a todos os componentes e aí esse componente automaticamente vai mudar a sua renderização para refletir o estado interno. E aí você vai lá e cria um outro evento, já clicar aqui na tecla B. Aí ele vai alterar o estado. Alterando o estado, ele notifica todos os elementos interessados e o teu estado é atualizado. A mesma coisa, clicou no C, mudou o estado, notifica e muda a interface. Aqui é um exemplo de programação reativa. Aqui é um exemplo que o gerenciamento de estado tem mais a ver com essa ideia funcional de reatividade, de efeitos que podem ser gerados. Tanto é que no React nós temos uma função chamada useState, que é para usar um estado, e nós temos uma outra função chamada useEffect, que é exatamente essa ideia de gerar um efeito reativo através de algo que aconteceu. Então, tipo, sempre que essa variável mudar, gere esse efeito, né, esse efeito cascata para que ele possa gerar outras mudanças na sua aplicação. Então, uma coisa muda, gera uma reação e outra coisa muda, que gera uma reação que outra coisa muda, que gera uma reação que atualiza a tua interface. Então, esse efeito de reação e gerando muitas vezes uma reação em cadeia, né, vários efeitos aí não colaterais, né, mas efeitos cascata em relação a uma mudança, tem muito a ver com essa ideia da reatividade. Se você não entende o princípio por trás, o pilar que está por trás dessa ideia, você vai ficar confuso. Caramba, é muito confuso como o React lida com gestão de estado. E existe um fundo de verdade nessa afirmação, tá? Não é a coisa mais clara do mundo. Algumas outras bibliotecas, como o do Vue, o do Angular, tem formas mais, eu diria, simples, né, e didáticas de você gerenciar estado, mas todos eles usam essa ideia da reatividade, de você criar uma determinada variável que ela é monitorada, daí o fato de que tem um padrão observe, alguém está observando o valor daquela variável e quando o valor muda, ele vai dizer, epa, ei pessoal, mudou aqui o valor, atualiza aí o que precisa ser atualizado e quem atualiza pode gerar efeitos secundários que vão atualizando mais coisas e aí, de certa forma, atualiza a tua aplicação inteira. Então, um dos cuidados que a gente precisa ter na gestão de estado, usando como base a programação funcional e essa ideia de reatividade, é você não ter
um efeito, você tem uma alteração que gera um efeito, que gera um outro efeito e altera outra coisa, que gera um efeito e mexe no primeiro e fica tipo um loop gerando atualizações diretas na sua interface. Então esse é um problema que muitas vezes acontece na interface e fica gerando um monte de atualização, exatamente porque você não planejou muito bem como que esses efeitos secundários vão sendo disparados, né, e dissipados aí na tua gestão de estado, tá? Então, aqui nós temos os dois pilares, renderização UI mais para o lado da programação orientada a objetos e gerenciamento de estado mais para o lado da programação funcional. Beleza, se você estava entendendo o que eu falei, agora eu vou dar um exemplo em Flutter que vai deixar tudo mais confuso para a gente terminar essa aula com chave de ouro, certo? Tomara que não fique tão confuso assim, mas eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo legal. Vamos lá, ó. Aqui eu vou falar especificamente de gestão de estado. Dentro do Flutter, ele de certa forma mistura a forma como o Angular faz e a forma como o React faz. E aí, se você conhece Angular e conhece React, você chega no Flutter e você diz, ah, é assim, ah, tranquilo, tô em casa, entendeu? Eu sei como está sendo feito exatamente porque você entende como que é feito nesses dois frameworks, porque na verdade, quanto mais princípios e fundamentos você entende, mais você liga os pontos das coisas e faz com que esses conceitos façam sentido aí na sua cabeça. Pior que eu não estou nem com um pouquinho de água aqui, eu quero morrer de sede. Mas vamos lá, estou quase terminando a aula. Então, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem aqui um Auth Controller, certo? Esse Auth Controller, deixa eu passar aqui um slide, ó. Ele herda, tá? Ele estende esse Change Notifier. O que é um Change Notifier, gente? É uma implementação do padrão Observer. Ele é um notificador de mudanças, ou seja, quando a mudança acontece, tem vários interessados e esses interessados vão receber notificações através desse Change Notifier, né, que é um notificador de mudanças. E aqui dentro a gente tem estados, dados que nesse caso aqui são privados, né, começam com underline. Então, is loading, is authenticated, user e mensagens de erro aqui. Tá? Então, nós temos o estado do nosso controlador. Ele vai ser instanciado apenas um único controlador de autenticação e ele vai ser disponibilizado para a nossa aplicação, vou já mostrar. E aqui você tem, além do estado, dos métodos get para ler esses dados, você tem os métodos que vão fazer o login, o logout, o registrar. E no final tem uma chamada aqui muito importante que é o Notify Listeners, ou seja, notifique todos os observadores, que pode ser tanto observador com o olho ou um listening, os listeners, né, que seriam os que estão ouvindo ali os eventos, né, estão escutando aquele evento para tomar uma ação reativa quando acontece uma ação. Então, aqui no Flutter, tanto a POO está mais explícita, como essa ideia da programação reativa, usando o padrão Observer, também está mais explícita. Ou seja, você consegue de forma mais explícita entender o que está acontecendo aqui, tá? E o padrão Observer, né, também é um padrão dentro de um contexto da programação orientada a objetos, tá? Tem a ver com PO também, porque é um padrão de projeto PO. Então, aqui também dá para implementar basicamente só com funções também, tá? Então, aqui nós temos o Notify Listeners, que significa que quando muda algo, ele vai avisar todos os interessados para que esses interessados possam atualizar suas interfaces, por exemplo, com a mudança de um usuário logado. Ah, o usuário acabou de se logar, então deixou de ser um usuário nulo para ser um usuário setado, o ex-authenticated passou a ser true e assim ele vai gerando efeito em cascata. Então aqui ele vai controlar o nosso estado e também está implementando o padrão Observer, já que o estado, quando muda, ele deve notificar todos os interessados. Então, aqui ele está simplesmente disponibilizando. Então, ó, isso aqui, gente, do controller tem muito a ver com o Angular, certo? Já isso aqui tem muito a ver com o React, que é a ideia de você ter lá um provider, alguém que vai disponibilizar esse controller aqui, que é o Auth Controller,
e o Tasks Controller, que são dois controladores na minha aplicação, um para controlar a parte de autenticação e a outro para controlar a lista de tarefas. E aqui nós temos um Change Notifier Provider que vai prover, disponibilizar esses controladores dentro da tua aplicação para que você consiga acessar em qualquer componente da tua aplicação o controlador de autenticação e o controlador de tarefas. De tal forma que em qualquer componente eu consigo saber se o usuário está logado ou não, em qualquer componente eu consigo saber quais são as tarefas que estão carregadas no estado da minha aplicação. Lembra que nós temos duas grandes responsabilidades. Nós temos um estado da tua aplicação e nós temos a renderização de UI, né? Ou primeiro a renderização de UI e o estado da tua aplicação. Então aqui você consegue conectar essas coisas, né? Para que os teus componentes tenham acesso ao estado da tua aplicação. Mas é feita uma separação. Eu gerencio o estado no controlador e eu gerencio a minha UI dentro dos meus widgets, dentro dos meus componentes, tá? Então, basicamente aqui você vai disponibilizar esses elementos na tua aplicação toda, e aqui usa muito uma ideia que no React a gente usa, né, que é essa ideia do provider, tá? E a gente tem aqui um exemplo de um componente. Ah, Léo, isso aqui é um componente? Tá vendo aqui, ó, stateless widget. Ele é um componente sem estado, tá? Ele vai consumir o estado que não está dentro dele, está fora. Ele pode consumir estado? Pode. Pode receber parâmetros de entrada? Pode, inclusive está recebendo aqui um parâmetro, né, que é esse aqui, ó, Signed in Builder, né? Está recebendo esse parâmetro, mas ele não tem um estado gerenciado internamente dentro do componente, por isso que ele é um componente do tipo stateless. O que é que vai acontecer? A partir desse contexto aqui do Flutter, ele consegue selecionar o meu controller que já foi disponibilizado no raiz da minha aplicação. Então, no Flutter, a porta de entrada de uma aplicação Flutter é esse main, tá? Esse comportamento, essa função main aqui. E aqui dentro ele vai rodar a tua aplicação, ó, run app, ele vai disponibilizar aqui esses providers e vai disponibilizar aqui o teu componente raiz da aplicação, que é esse my_app aqui, tá? Então, uma vez que eu tenho à disposição em qualquer componente da minha aplicação o controlador de autenticação, aqui, através do contexto, eu consigo selecionar o controlador, consigo ler as variáveis que estão dentro do controlador e consigo acessar aqui o as_loading e o as_authenticated. Se ele estiver carregando, ele vai mostrar a tela de loading. Se ele estiver autenticado, ele vai mostrar a tela principal da minha aplicação. Mas nesse cenário, vamos imaginar que essa informação é falsa, que essa outra informação é falsa, e esse true aqui nem precisava, tá? Foi colocado aqui, mas não precisava, porque já tem uma variável boolean. E aqui no final ele coloca aqui um auth page, que é carregar esse componente, mostrando a tela de autenticação. Por quê? Porque o usuário está nulo e ele não está autenticado. E aí eu criei um componente aqui, que eu usei uma página só para mostrar para os alunos, um componente chamado de auth button, que seria o botão de autenticação. E eu coloquei fixo só para mostrar a mudança do estado, que quando o usuário clicar nesse botão, ele vai chamar lá o meu auth controller, vai chamar a função de registrar e vai passar aqui o nome, o e-mail e a senha. Aí ele vai registrar um usuário e automaticamente já vai logar esse usuário. Fazendo isso, ele vai mudar o estado do meu controller. Mudando o estado do meu controller através dessa função, nós vamos ter aqui o meu controller mudando de as_authenticated de falso para true, e o usuário passa a ter o usuário logado que eu acabei de passar aqui, que seria o nome João, o e-mail tal e a senha tal. Só um exemplo simples, tá? E aí, mudando o estado da nossa aplicação, mudando se ele está autenticado ou não, e o estado, ele vai simplesmente notificar todos os listeners, né, da minha aplicação, e todo mundo vai ser notificado. Essa variável as_authenticated nem precisava existir, para falar a verdade, né? Você poderia colocar o as_authenticated para ser uma verificação da variável user. Se o user tiver diferente de nulo, está autenticado. Se tiver nulo, não está. Tá? Então, essa variável nem precisaria ser gerenciado aqui, já que acaba sendo
um valor que pode ser inferido através de um outro estado, que é a variável de usuário. De qualquer forma, mudando o estado, ele vai notificar aqui os listeners, né, os componentes que estão interessados nessa mudança. Léo, quem são esses componentes? Todos os componentes que têm a ver com a mudança da variável isAuthenticated e usuário, que é exatamente esse componente que eu mostrei aqui, e outros componentes que possam existir na aplicação, que é o AuthGatePage, que é basicamente um componente que vai decidir se ele vai mostrar a tela de autenticação ou a tela principal da aplicação. Então aqui, como ele está monitorando o isLoading e o isAuthenticated e essa variável mudou, automaticamente esse componente é chamado, ele é renderizado novamente como uma resposta, como uma reação à mudança, por isso a ideia de programação reativa, tá? Ele é um dos interessados em receber, ele é um dos observadores em relação à mudança do evento, ele está interessado, ele é um dos listeners, né? Um dos ouvintes também, né? São duas nomenclaturas que você consegue usar de forma intercambiável. A mesma coisa, né? Os observers e os listeners, tá? Tanto o outro é a mesma coisa, só uma questão de nome. O fato é que ele está interessado em ler a mudança e o fato de ele depender dessa variável para renderizar, basta mudar o valor dessa variável que automaticamente ele chama todos os componentes que dependem dela para renderizar e agora ele vai ver, não está carregando, não está autenticado? Sim. Aí se está autenticado, ele entra aqui e retorna o nosso componente carregado, que vai ser esse e não mais a nossa página de autenticação. Então, aqui é um exemplo, certo, de como que o padrão Observer e essa ideia da programação reativa funciona na prática. Eu sei que é um exemplo confuso, principalmente para quem não está acostumado com o padrão e quem não conhece o Flutter, certo? Mas é um exemplo muito mais explícito de como que isso funciona aí na prática, tá? O fato de esse componente ser chamado novamente pelo fato de que você depende do Auth Controller, isso é algo que o próprio framework vai resolver para ti, certo? Ele vai lá e parte do padrão Observer ele acaba implementando para você internamente, fazer essas chamadas para você. Mas é importante você ter esse conhecimento do padrão Observer e principalmente ter um conhecimento de como você conecta princípios e fundamentos no contexto dos teus frameworks e bibliotecas, tá? Então, acredito que o último slide seja de obrigado, né? Muito, muito obrigado aí e tal. E eu vou ficar por aqui na nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi uma apresentação com uma visão um pouco mais arquitetural da parte aí do front-end, para que você consiga perceber como que é importante estudar princípios e fundamentos, como que isso muda a tua visão sobre os elementos de uma aplicação, como que os frameworks implementam determinadas funcionalidades, e essa maturidade ela é importantíssima para um dev, tá? Então fica aí o meu desafio para você. Léo, eu seria uma dessas pessoas que não levantaria a mão para dizer que entendo do padrão Observer. Então para o que tu está fazendo e assiste. Tem muitos vídeos bons sobre esse assunto, não só os meus, né? Eu tenho 2 assuntos sobre isso, eu vou tentar deixar linkado aqui no primeiro comentário fixado e na descrição, mas tem várias pessoas comentando sobre esse padrão, implementando esse padrão que precisa ser entendido. Então vale a pena você tirar aí 1 dia, 2, 3, 4, que seja 1 semana para entender esse padrão. Estuda um dia, implementa no outro, tenta fazer um exercício no outro, tenta enxergar onde que esse padrão está sendo aplicado dentro do JavaScript, dentro do framework que você gosta, e aí você vai perceber como que no final das contas isso vai te ajudar muito a ter uma visão mais madura sobre aquilo que tu está usando no dia a dia de front-end, back-end e banco de dados. E aplicando também os paradigmas de programação dentro desses frameworks, você vai perceber como que também a PO e a programação funcional está presente no dia a dia de programação. E se você consegue fazer essas ligações, né, essas associações, com certeza vai ficar muito mais fácil para você transferir o conhecimento de uma tecnologia para outra de forma muito mais suave. Então você não vai ficar muito mais
agoniado em transferir de uma tecnologia para outra, porque você entende que os princípios estão lá, só que sendo implementados de forma ligeiramente diferente. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.